Beleza, pessoal? Aqui é o professor Rodrigo Câmara, de língua portuguesa. A gente está com um canal relativamente novo, preciso da ajuda de vocês. Então, o pessoal que gostar, quiser colaborar, que nos ajude no canal. Nós vamos corrigir aqui a prova da Guarda Municipal de Cachoeira de Macacu. Essa prova ela foi elaborada pela examinadora FAEPOL e é uma prova que aconteceu recentemente, e nós vamos corrigir essa prova fazendo alguns apontamentos sucintos, bem breves, fazendo com que o aluno que fez esse concurso ele possa entender. Não vou fazer comentários enormes. É claro que às vezes a gente precisa de um tempo maior para comentar alguma coisa sobre uma questão ou outra, mas serão comentários bem objetivos. Essa prova ela teve um conteúdo diversificado. Nós tivemos, na realidade, 4 questões de interpretação textual e 6 questões gramaticais. A prova teve uma similaridade muito grande com a Sesgran-Rio, até na formatação ela teve essa similaridade com a Sesgran-Rio. Não tivemos grandes surpresas, a prova foi bem simples. E nós vamos ver agora, vamos observar agora a prova e fazer alguns comentários. Antes de mais nada, a prova fala do texto sobre a terceira idade no Brasil. Então vai apontando algumas pesquisas, tem a fala de algumas personagens, você vai observar porcentagens no texto. Então é importante a gente ficar atento a essas informações, e você vai observar que o texto ele é um texto breve, mas não pode ser deixado de lado, e você precisa observar algumas informações. Vamos na questão 1, vamos começar na questão 1. A questão 1, ele coloca: pode-se depreender do título do texto o seguinte pressuposto. Pessoal, quando a gente fala depreender do título do texto, quando a gente fala isso, depreender é o mesmo que deduzir, é o mesmo que chegar à conclusão. Então observe bem, os alunos às vezes olham essa relação textual e ficam esperando uma resposta exata. Você não vai ter resposta exata no texto. Ela não vai estar redonda, ela vai estar aproximada. Então, lembre-se, se você conseguiu entender que depreender está no campo, na realidade, da conjectura, deduzir, chegar à conclusão, você vai conseguir resolver essa questão. Vamos olhar. Ele diz assim: pode-se depreender do título do texto o seguinte pressuposto. O título diz: terceira idade no Brasil ainda tem desafios. Olha, essa expressão ainda tem, né? Ele diz o seguinte: a terceira idade no Brasil conquistou algo, mas ainda precisa de alguma coisa. Ela ainda tem coisas para conquistar. Ela ainda tem que alcançar alguma coisa. Então, na letra A, você vai observar que ele fala: os idosos resistem à mudança nos hábitos de vida. Quer dizer, a questão não é resistir, é na realidade alcançar alguma coisa. Então, essa relação textual ela está invalidada. Você não precisa nem do texto para observar isso. Observe na letra B: as políticas de assistência sofreram recuo. Não sofreram recuos. Nós precisamos atingir alguma coisa. O título do texto diz: a terceira idade ainda tem desafios. Então, observe a letra C, que é realmente a resposta. Os índices de qualidade de vida alcançados precisam de melhoras. Então, quer dizer, alcançamos algo, mas ainda precisamos melhorar. Você observe que o operador ainda ele entra tranquilamente aí, ó. Os índices de qualidade de vida alcançados ainda precisam de melhoras. Então, gabarito letra C. Observe que na letra D de dado,
ele coloca superam, e a questão não é superar, é alcançar. Porque superar seria passar de algo alcançado, ok? Então, beleza, pessoal? Questão número 1, gabarito letra C. Ah, professor, mas eu tive dúvida. Olha só, observe a primeira linha do texto. Observe lá. O idoso brasileiro está vivendo mais, mas a qualidade desses anos ainda deixa a desejar. Ele está dizendo, o idoso está vivendo mais, mas ainda precisamos de qualidade. Nós precisamos de qualidade. Beleza, pessoal? Já dava para matar a questão tranquilamente. Vamos para a questão número 2. Olha, essa questão número 2, ela dá um pouquinho mais de trabalho, porque você vai precisar ler algumas coisas ali no texto, mas observe bem a centralidade da questão onde está o chaveamento da questão. A respeito da expectativa de vida no Brasil, está falando da expectativa de vida no Brasil. A discussão proposta no texto pode ser sintetizada. Mas o que vem a ser sintetizada? Pode ser resumida, ela pode ser, na realidade, estrita a isso. Então observe bem essa palavra sintetizada. Vamos lá no texto, para você observar, na parte onde ele diz, ele fala a respeito do documento, né? O documento mostra que nos países, os cidadãos acima de 60 anos têm em média 21 anos a mais pela frente, tem mais vida. O índice é compatível com a média mundial. No entanto, é aí que está o cerne, pessoal. No entanto, a falta de acesso a serviços básicos, quer dizer, a falta de serviços básicos como transporte e segurança, comprometem a qualidade de vida da população da terceira idade. Então, olha só, a falta de acesso a serviços básicos, como transporte, ele exemplifica segurança, compromete a qualidade de vida da população da terceira idade no Brasil. Observe na questão, a respeito da expectativa de vida no Brasil, como a gente já leu, a discussão proposta no texto pode ser sintetizada da seguinte forma. Ele fala que a Previdência, na realidade, reproduz privilégios historicamente. Você vê que a questão está invalidada, porque quando ele fala da Previdência no texto, observe lá um pouquinho abaixo, onde está o relatório que mostra que o Brasil se destaca pelo seu amplo programa. Eu vou grifar para você observar. Então, o relatório mostra que o Brasil se destaca pelo seu amplo programa de previdência, que atende a 86% dos idosos e mantém grande parte da população mais velha fora da linha da pobreza. Então, quer dizer, ele diz que o Brasil se destaca pelo seu amplo programa de previdência, não reproduz privilégios historicamente. Então, quer dizer, reproduz privilégios historicamente, fica invalidado, né? Na letra B, ele diz que transporte público é responsável pela elevação atual dos índices. Não. O transporte público aqui nessa parte não passa de um exemplo, na realidade, dado a relatividade do programa de previdência e toda essa relação. Que ele fala, o índice é compatível com a medida mundial, no entanto, falta acesso a serviços básicos como transporte e segurança. Então, quer dizer, é um mero exemplo, na realidade, como transporte e segurança. Ele está falando que é responsável pela elevação dos índices. Não é. A letra C, ele diz parâmetros nacionais não se adequam aos relatórios internacionais. E no texto ele fala de compatibilidade. Se você observar lá no texto, ele está falando de compatível, né? Na realidade, aqui ele está falando que não se adequam. Observe a questão de letra D, que é o gabarito. Aumento na expectativa não assegura melhoria na qualidade de vida. Pessoal, é muito importante a gente observar na primeira questão como é que foi feita, porque ainda tinham coisas para acontecer. Quer dizer, você tem um aumento da expectativa de vida, mas ainda precisa de qualidade. É o que nós precisamos, é a centralidade do texto. Não adianta, na realidade,
ter aumento na expectativa de vida e não ter qualidade. Nós precisamos de melhoria na qualidade de vida, isso está livremente expresso no texto, ok? Então o gabarito realmente aqui, letra D de dado. Questão de número 3, vamos que vamos, pessoal, vamos lá. Um elemento característico de textos jornalísticos presente na reportagem lida é... Pessoal, se você observar, você vai ver a presença de aspas. Existem os termos aspeados aí, e você vai observar que existem falas, até intercaladas em alguns momentos textuais. Você vai ver a fala lá da Asgar, você vai ver a fala do Otávio, e esses termos, eles estão totalmente presentes no texto, exemplificando e fundamentando a argumentação textual. Vamos observar lá esses termos. Vamos lá, pessoal. Vamos observar. Você vai observar que quando ele fala, na realidade, o Brasil não é tão bom em fornecer um ambiente propício para o envelhecimento, o medo de crimes e o acesso ao transporte público são grandes questões para os idosos brasileiros, analisa Asgar. E quando ele fala isso, você já vê que há a presença de uma fala no texto. Observe de novo o segundo termo com aspa, lá embaixo, onde ele fala o Brasil de novo. Ó, o Brasil tem um sistema de saúde que presta uma atenção universalizada e tal, essa conversa fiada toda. E lá embaixo ele coloca, acredita Otávio. Então, você pode observar que tem uma outra fala do Otávio que começa com a qualidade de vida. Lá embaixo, fala a qualidade de vida é provavelmente mais determinada pelo ambiente social. E lá embaixo, ele, de novo, reforça essa argumentação. Pessoal, vamos lá na questão, rapidinho, para a gente ver. Olha a questão número 3. Um elemento característico de texto jornalístico presente na reportagem lida é... Olha, muito fácil, né, pessoal? Uso de períodos com uma oração só, que isso, não. Nós temos vários períodos aqui, períodos simples, períodos compostos, né? O predomínio de verbos no pretérito perfeito negativo. Nós vemos aí até, no primeiro momento, os verbos no presente, né? A gente tem verbos no presente, você observa lá, faz, né? Informação faz parte, né? Avalia, e aí vai. Fica invalidada essa questão. Relatos de falas atribuídas a outros atores sociais. É isso realmente, você tem algumas falas e o gabarito está perfeitamente na letra C de casa. Apelo explícito à sensibilidade do leitor, que é isso, não existe nenhum apelo, nenhum peso à sensibilidade. Aqui seria, né, na realidade, uma relação muito emocionada, né? Não. Beleza, vamos para a questão de número 4. Olha, pelo que eu vi, alguns alunos ficaram em dúvida nessa questão número 4, até alguns alunos que nos recorreram e tal, se tinha algum tipo de anulação ou não estava legal a questão. Para você observar essa questão número 4, você tem de centralizar no cerne do parágrafo. Quer dizer, no cerne, na informação primordial. Seria, na realidade, o tópico mais importante, né? Seria, na realidade, o tópico relevante. Então, vamos dar uma observada, primeiro na pergunta da questão, o que o examinador quer, entender isso de uma maneira contrária. Vamos entender. Vamos lá na questão para você observar. A questão número 4 fala, o último parágrafo desconstrói. É muito importante, pessoal, você mentalizar isso. Desconstrói a seguinte ideia. Essa ideia que ele está falando tem a ver com uma premissa, com uma informação primordial no texto. Então, vamos lá, né, no último parágrafo e vamos ver onde ele fala, mencionada, a qualidade de vida é provavelmente mais determinada pelo ambiente social do que propriamente pelo estado geral de saúde. Hoje uma premissa é aqui que está, é aqui o ponto, esse é o ponto. Hoje uma premissa muito importante não é somente evitar o envelhecimento e as morbidades,
mas também tentar remediar, diminuir, controlar as limitações físicas, as limitações intelectuais e cognitivas que podem ocorrer com o envelhecimento. Observe bem isso, tá, pessoal? Ele está falando, na realidade, dessa premissa, é aqui que começa toda a história, né? Então, observe lá na questão. Vamos lá na questão rapidamente, que ela vai sair no ambiente contextual. Olha lá. Na letra A, ele diz que, na realidade, a condição social dos indivíduos é ignorada pelos índices internacionais. Não tem nenhuma relação de ignorar, né? Ele está querendo, na realidade, a centralidade do parágrafo em cima daquela premissa. Você pode observar que essa questão já está destoando ali daquela premissa. Na letra B, ele bota as limitações intelectuais e cognitivas em idosos são inevitáveis. Olha, pessoal, esse é o gabarito, tá? Ai, professor, mas por que esse é o gabarito? E agora? Eu marquei outra letra e tal. Calma, olha só. O último parágrafo desconstrói. Então, as limitações intelectuais e cognitivas em idosos são inevitáveis. Não, olha lá ele falando. Idosos são inevitáveis. Não, elas podem ser evitadas, podem ser arrazoadas, elas podem ser diminuídas. Existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade, olha na questão. O que, na realidade, né, o último parágrafo desconstrói a seguinte ideia. E a ideia está desconstruída, porque lá tem possibilidade. E aqui ele desconstrói a possibilidade, dizendo que as limitações intelectuais e cognitivas em idosos são inevitáveis. Não, elas podem ser evitadas, podem ser diminuídas. Ok, pessoal? Se você errou essa questão, cuidado. Era uma questão que estava realmente um pouco mais bem elaborada. Nessa questão, se você já está naquele momento do texto, já lendo, voltando e você deixou por último, ou você está, na realidade, com um temperamento um pouco mais elevado com a prova, você realmente não consegue ver. Até mesmo por causa daquela lei de Gerson, né? A gente está preparado para responder a coisa certa, a coisa construída. Quando alguém desconstrói, a gente não consegue ver isso com facilidade. Mas beleza, pessoal, vamos lá. Vamos para a próxima questão, a questão número 5. É a vida que segue. Então, é notável que mesmo com, olha aí, o termo destacado, mesmo com tantos benefícios, nós não conseguimos ficar numa posição melhor no índice. A expressão destacada pode ser substituída mantendo o sentido global da frase por... Olha, essa questão ela é uma questão de operadores argumentativos. Professor, o que são operadores argumentativos? Operadores argumentativos são elementos significativos, como conjunções, interjeições, e os elementos que dão significado. Por exemplo, o mais, por exemplo, o mais, com AS, o mais, ele dá a ideia de adversidade na frase, não é verdade? Já o E, ele pode dar uma ideia de adição, e assim vai. Quer dizer, cada elemento, cada expressão, ela apresenta um valor, e é realmente isso. É muito mais amplo do que valor semântico dos conectivos. São os valores das expressões. Então, vamos observar qual seria aquele valor que ele está pedindo e qual valor que a gente poderia assinalar igual. Vamos lá, pessoal. Olha, para começar, mesmo com benefícios, está me dando uma ideia contrastante. Porque ele já começa. Então, é notável que, mesmo com tantos benefícios, quer dizer, nós temos benefícios, mas não conseguimos ficar numa posição melhor. Quer dizer, nós temos uma frustração na realidade. E o nome disso, pessoal, é, na realidade, um elemento contrastante, um elemento concessivo. Então, o que é esse elemento concessivo? Essa ideia contrária, contrastante, essa ideia de oposição contrastante. Então, o único operador argumentativo que tem essa ideia de oposição é o apesar de. Então, o mesmo com é esse sinônimo de apesar de, ok, pessoal?
o gabarito realmente estaria na letra A. Eu quero chamar a atenção para você observar o conector, o elemento conector por causa de, que indica causa, né? O elemento de acordo com, você observa que tem uma ideia de conformidade. Joga para mim aqui a tela, vamos observar uma coisa. Olha, esse elemento em função de, muitos pensam na ideia de causa, né? Mas ele não tem essa ideia de causa, ele tem uma ideia de consequência, ele tem uma ideia de resultado. Por exemplo, se eu falasse assim, ó, em função das fortes chuvas, o jogo foi adiado. Quer dizer, em função das fortes chuvas, o jogo foi adiado. É como se eu falasse, em consequência das fortes chuvas, em resultado das fortes chuvas, o jogo foi adiado. Eu fiz uma observação nesse elemento que eu achei ele relevante, pessoal. Realmente o gabarito da questão seria letra A. Vamos para a próxima questão. Olha, a palavra que possui uma sequência de duas letras indicando um único som. Pessoal, ele quer dígrafo. Dígrafo, duas letras com apenas um som. Duas letras com apenas um som. Olha, essa questão está bem simples. O cara não erraria se estudasse a respeito disso, ou se ouvisse falar, ele não erraria. Olha, você observa que a questão gabarito é letra B. Você vê o SS, né, que são duas letras e representam apenas um som. Nos outros, cada um tem o seu som separadamente. Então, pessoal, essa questão foi simples. Vamos para a próxima questão. Olha, legal. Legal. Olha, mais uma questão diferenciando aí a ideia de pronome relativo e conjunção integrante. Olha, pessoal, tem que estudar a conjunção. Tem de estudar a conjunção. Tem que estudar pronome relativo. Aí eu vou fazer prova para o SESC-PNB, tem que estudar. Aí eu vou fazer Fundação Carlos Chagas, tem que estudar. Tem que estudar. Para todas as bancas, tem de estudar conjunção. Tem de estudar pronome relativo. Tá? Um artifício muito rápido seria o seguinte. Você pega o que e substitui pela palavra isso. Se o que foi igual à palavra isso, conjunção integrante. Se o que foi igual à palavra o qual, ou até variações, você tem o pronome relativo. Calma. Pronome relativo é aquele que relata algo anterior. Então, o pronome relativo relata algo anterior. É exatamente o que ele quer. Ele quer o pronome relativo que está relatando o anterior, ok? Que faz referência ao que vem antes, tá ok? É claro que ele tem um nome específico, mas não vem ao caso. Então, pela questão, dá para a gente resolver assim. É o pronome relativo que faz referência ao que vem antes. Vamos lá na questão que rapidinho ele morre. Pessoal, na letra A, vamos substituir rapidamente, tá ok? Vamos substituir aqui, deixa eu voltar. Pessoal, vamos lá. O relatório mostra que o Brasil se destaca pelo seu amplo programa de previdência. É só fazer assim, olha. O relatório mostra isso. Você consegue substituir o que por isso? Conjunção integrante. Então está fora da brincadeira, porque a nossa brincadeira que é pronome relativo, ok? Tchau. Vamos para a letra B. O posicionamento do Brasil na lista foi prejudicado por problemas, que afetam. Vamos de novo. O posicionamento do Brasil na lista foi prejudicado por problemas isso. Não dá. Não fica legal problemas isso. Problemas os quais. Fica legal? Fica. Então esse que está retomando a palavra problema. Então esse que é um pronome relativo e retoma o elemento anterior. O gabarito é realmente letra B de bola. A gente marca a letra B de bola livremente. Ah, professor, calma que a gente vai corrigir os outros. A gente está estudando, é bom a gente fazer isso, é claro. Vamos para o próximo, a letra C. O trabalho revela que. O trabalho revela isso. Opa, então é conjunção integrante? Sai da brincadeira. Tem que ser pronome relativo, ok, pessoal? Vamos para o próximo. Isso chama a atenção para o fato disso. Opa, dá ou não dá? Dá.
Opa, mais uma vez, conjunção integrante. Então, lembrar do seguinte, pessoal. Lembrar do seguinte. O pronome relativo relata o elemento anterior. Ele está relatando o que vem antes. É isso que ele queria. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos lá. Questão número 8. A palavra que recebe acento gráfico por possuir um hiato. Pessoal, o que é hiato? Na realidade, o hiato é uma separação. Se existe o hiato entre você e alguém, existe uma separação. Se existe um ditongo, Rodrigo, existe a união de dois. E se existe um tritongo, aí está errado. É um trio amoroso. É um hiato. Hiato é separação. Na própria palavra hiato, tem um hiato. Observem. I-a-to. Você tem cada vogal em uma sílaba. Isso é um hiato. Cada vogal em uma sílaba. Você vai observar na questão que um conhecimento simples de acentuação gráfica acaba com essa questão na mesma hora. Observe lá, pessoal. Vamos lá, rapidinho. Olha, a palavra países, vamos separar pa e zes. O i fica sozinho, deve ser acentuado. Quando o i é isolado, deve ser acentuado. Assim como na palavra saída, ó. Sa, i, da. Beleza, gabarito e letra A. Beleza? Gabarito e letra A. Tá na cara de pau, hein, pessoal? Letra A, letra A. Na palavra da letra B, ele fala média. Média você tem uma paroxítona terminada em ditongo. Olha só, média. Ok? Na palavra propício, propício. Mais uma vez, ditongo. Na palavra saudáveis, ó, saudáveis. Mais uma vez, ditongo. Então, gabarito letra A, sem delongas, vamos para a questão de número 9. Olha, a questão de número 9, ele fala, a palavra envelhecer é formada pelo seguinte processo. Pessoal, ele na realidade aqui, ele queria o conceito do que é uma derivação parasintética, ou uma parassíntese. Ai, Rodrigo, o que é isso? Parasintético, eu tenho medo. Calma. Olha, observe bem. A derivação parasintética, ela tem um macete muito bacana. Se você tem uma derivação prefixal e sufixal, você tira um dos elementos, a palavra existe. Por exemplo, a palavra deslealdade. Deslealdade. Se eu tirar o des, existe lealdade. E se eu tirar o dade, existe desleal. Na derivação parasintética, na retirada de um prefixo ou um sufixo, a palavra não existe. Observe na questão que ele coloca a palavra envelhecer. Observe o sufixo ecer. Observe o sufixo ecer. Eu falo assim, envelhe. Você entende? Não. Então, olha só, tirei o sufixo ecer, a palavra não existe. Tirei o prefixo em. Observe tirando o prefixo em. Ah, Rodrigo, existe envelhecer? Não, não existe. Então você tem aqui o que a gente chama de derivação parasintética ou parassíntese. E o que é isso? Qual é a definição de uma derivação parasintética? É quando você acresce simultaneamente um prefixo e um sufixo. Então quando você coloca um prefixo e um sufixo, coloquei um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, eu não consigo retirá-los em tempos diferentes. Isso é derivação parasintética. Gabarito letra D de dado. Perfeito. Pessoal, chegamos à nossa última questão. Vamos resolver a última questão. Desde já, a última questão, uma questão conceitual e simples. E eu vou fazer uma explanação rápida. Pessoal, quando você vir regência, regência é uso ou omissão da preposição. Observe que o assunto de crase leva em conta o assunto de regência, porque crase, na sua condição mínima, é claro que crase é muito mais amplo. Crase é o fenômeno de dois sons, né? Tem vários tipos de crase. Tem crase que não se apresenta nem pelo acento grave, e aí vai, vira tese de faculdade, essa coisa toda. Para concurso público é praticidade, então você vai observar o seguinte. Regência é aquele uso ou omissão da preposição. Então, crase, você tem a preposição a mais o artigo a. A preposição a mais o artigo a.
ou versão união, crase, ok? Então, olha para a questão aqui, o que ele disse. Vamos lá, pessoal. A carência por atividades que atendam. Olha essa palavra, atendam. Então, essa palavra aqui está pedindo a preposição a e se encontrando com outro artigo a. Neste encontro da preposição a mais o artigo a, pessoal, você tem o fenômeno da crase. Então, o que acontece? Crase também é assunto de regência. Então, o que foi essa regência verbal? Foi o impulso da preposição. Saiu o impulso da preposição. Esse impulso da preposição com o artigo, esse impulso da preposição, né? Ó, quem se refere a. Quem atende, atende a. Tá vendo isso? Então, esse impulso da preposição com o encontro do artigo, houve crase. E isso se chama regência verbal. O que é regência verbal? É simplesmente a preposição que veio do verbo. Ok, pessoal? Vamos analisar a questão lá agora. Último. Beleza. Olha lá. O emprego do acento grave justifica-se pelo seguinte fator. Letra A. Determinação da regência. Determinação da regência. Pessoal, terminamos a prova. Beleza? Terminamos a prova. Acabou. A prova acabou. Observe que a prova não teve grandes surpresas. Pessoal, continue estudando, continua no mesmo caminho. Concurso público é repetição, repetição, repetição e repetição. Okay? A gente sempre fala para os nossos alunos presenciais, para os alunos online a mesma coisa, é repetição. E na realidade o entendimento vai vindo, as provas são similares, elas se coadunam, se encontram em algum determinado momento. Você vê uma similaridade muito grande, é muito similar essa prova Banca da 6 Gran Rio. Os concurseiros que resolvem 6 Gran Rio sabem disso. Que Papai do Céu abençoe a todos, paz e bem a todos. E não esqueçam, nos ajude no canal, nos divulgue e a gente vai postar outras correções. Paz e bem a todos, pessoal.